Bom dia, eu sou a Daniela Mensinger e o tema de hoje é alimentação low carb para o emagrecimento. Gente, eu escolhi esse tema porque a low carb hoje em dia ela é muito assim, ou tem pessoas que fazem, já fizeram, já escutaram, e eu particularmente eu gosto muito da alimentação low carb, porque eu acho que ela acaba sendo até um estilo de vida para você selecionar melhor os alimentos que você consome aí na sua rotina. Claro que assim, existem algumas, não regras, mas algumas limitações, algumas observações que devem ser feitas para você conseguir todos os benefícios de uma alimentação low carb. Eu vejo, eu pratico e eu aplico no consultório low carb e eu vejo ótimos resultados com os pacientes na questão de você emagrece, você desinflama e você acaba comendo de tudo. Então, você não passa fome e também não passa questão de nervoso, por ansiedade, por vontade de comer alguma coisa que não poderia numa dieta tradicional. Então, eu trouxe esse tema aqui hoje para vocês, para a gente conversar um pouquinho, vocês entenderem e começarem a aplicar a low carb aí na casa de vocês, combinado? Então vamos lá. Se você gosta, se você quer emagrecer e você não quer ter o sofrimento, né, passar por sofrimento durante o período de emagrecimento, eu acredito que a low carb ela se encaixa perfeitamente para essa sua colocação aí, tá? Então assim, como eu falei, existem algumas observações importantes para a gente aplicar a alimentação low carb, tá? Principalmente em relação ao quê? Aos carboidratos, tá? O que acontece? Vocês têm que entender esse processo para vocês, para ficar muito prático de aplicar a low carb, tá? Em qualquer lugar que você esteja. É uma alimentação que ela é fácil de ser de você colocar em qualquer lugar, seja numa festa, seja num restaurante, ela é de fácil aplicabilidade. Então, assim, o que acontece? Quando você come um carboidrato, né, principalmente os carboidratos simples, que são aqueles carboidratos com farinhas refinadas, né, bolachas, açúcar, que tem muito açúcar, enfim. Então, quando a gente come esse tipo de carboidrato, esse carboidrato simples, o que acontece no nosso corpo? Eles vão virar açúcar, tá? E o que o nosso corpo ele tem que fazer? Ele vai liberar a nossa insulina, tá? A insulina é um hormônio que é liberado pelo nosso pâncreas, tá? E o que a insulina vai fazer? Ela vai lá sensibilizar a célula para colocar essa glicose dentro dela para nos fornecer energia. Ótimo, lindo, entenderam? É isso que acontece quando você come um carboidrato, tá? O carboidrato vira açúcar, é liberado a insulina, e a insulina que vai fazer o transporte desse açúcar, né, dessa glicose, para dentro da célula, para ela ser armazenada e nos fornecer energia. Ótimo, excelente. E aonde está o problema disso? Quanto mais açúcar você tem no sangue, ou seja, quanto mais carboidrato você come, e você come, e você come, mais insulina, mais você faz o seu pâncreas trabalhar para liberar essa insulina. E quanto mais insulina na corrente sanguínea, mais tem esse impedimento de queima de gordura. Por quê? Porque o que acontece? Você faz uma refeição com carboidrato, aí a segunda refeição carboidrato, a terceira refeição carboidrato, e quando você vê, você come carboidrato praticamente o tempo todo no seu dia. Você vai comendo carboidrato, vai virando açúcar, o pâncreas vai liberando essa insulina, e aí chega uma hora que a célula, que a insulina, ela leva essa gordura para armazenar energia, ela tá saturada, ela fala assim, ô insulina, não cabe mais nada aqui, já está lotado. Se vira, leva esse açúcar para outro lugar, porque essa glicose ela não pode ficar circulante no meu corpo, então leva ela para outro lugar. E a insulina fala, então tá bom. E o que a insulina faz? Ela vai guardar
essa glicose e esse açúcar circulante no nosso corpo nas nossas células de gordura, tá? E aí o que acontece? Aumento de gordura abdominal, né? E aí vai de pessoa para pessoa onde tem esse maior acúmulo. Então, tem pessoas que acumulam mais gordura na barriga, tem pessoas que acumulam mais gordura nos flancos, braço, interno de coxa e assim por diante, entenderam? Então, esse ciclo, ele tem que estar muito claro na cabeça de vocês quando vocês comem carboidrato, para vocês entenderem e quantificarem o quanto de carboidrato vocês estão comendo nesse dia. Entenderam? Isso é muito importante, gente. Essa é a primeira estratégia clara que vocês têm que ter quando vocês estão num processo de emagrecimento, seja em qualquer estratégia, tá? Mas assim, isso é muito claro, vocês têm que saber como isso funciona para vocês entenderem como o corpo de vocês funciona, beleza? Então, uma das questões, né, que eu acho que as pessoas mais têm dúvidas Daniela, quando eu vou fazer uma estratégia low carb, eu tenho que excluir os carboidratos? Vocês já se perguntaram isso? Já ouviram? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? E minha resposta é não, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Você não precisa excluir os carboidratos e não deve excluir os carboidratos, tá? Então, veja bem, a low carb, o próprio nome diz, low carb, baixo carboidrato, e não no carb, não carboidrato, zero carboidrato, tá? Então, a estratégia low carb, ela entra carboidrato, sim, não é para você excluir carboidrato, a não ser se você está numa outro tipo de estratégia, numa cetogênica, enfim, que é outra coisa. Mas nessa estratégia low carb, e normalmente quando você vai fazer uma reeducação alimentar, algo mais natural, mais leve, realmente para você ter uma sequência de entendimento do seu corpo, você não deve cortar o carboidrato, mas existem algumas observações que eu vou falando aqui para vocês, tá bom? O que você precisa se preocupar não é com a questão de cortar ou não carboidrato, mas sim o tipo de carboidrato que você vai consumir. O que ele tem que ser? Você precisa ingerir carboidrato de carga e índice glicêmico baixo, tá? Entenderam? Então, na low carb, nós não cortamos carboidrato. E sim, nós selecionamos melhor o tipo de carboidrato que nós vamos comer. Ou seja, de índice e carga glicêmica baixa, tá? Aí, um erro que eu vejo que muitas pessoas cometem. O que faz? Então assim, não preciso cortar carboidrato, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o dia sem comer carboidrato, e aí não come carboidrato em nenhuma das refeições, chega à noite, vem aquele pico de vontade de comer aquele doce lá pelas 5, 6 horas da tarde, sabe? Quem tem um pouquinho de cortisol alto vai entender o que eu tô falando, que cai um pouco essa energia que você precisa repor, e aí vem aquela palatabilidade com açúcar, então umas 5, 6 horas, o que faz? Putz, vou comer essa colher de doce de leite, eu vou comer uma fruta com leite condensado, não comi carboidrato ao longo do dia mesmo, não vai ter problema eu entrar com açúcar esse horário. Então, isso é compensar refeição, tá? Isso não pode existir em nenhum tipo de estratégia para emagrecimento, tá? Você tira de alguma refeição para exagerar em outra. Isso não se faz, tá? Você tem que distribuir os carboidratos, você tem que distribuir as proteínas com carga em índice glicêmico baixo durante seu dia, porque senão isso não conta, tá? Outro erro muito frequente que eu vejo também quando se aplica tanto low carb como outra estratégia alimentar. Usar produtos
zero, né? Ai, não, mas eu tô tomando refrigerante zero. Essa paçoquinha é zero, né? Então, você acaba consumindo esses produtos zero. Gente, ele é zero, então foi retirado o açúcar. Legal? Acho ótimo, isso vocês têm todo o entendimento, bacana. Porém, ele foi adoçado de alguma forma, não se enganem, tá? Não se engane. A indústria ela não pode perder a palatabilidade do produto. Então, se é tirado algo, é colocado outra coisa no lugar, tá? Isso vocês têm que ter claro. Então, se tirou o açúcar, provavelmente colocou outro tipo aí de produto para adoçar. Normalmente, o que é muito comum é o uso de adoçante. E não é um adoçante do bem, tá? Normalmente é aquele adoçante que é péssimo para a saúde, que faz mal realmente, tá? E o que acontece? Tudo que você come com adoçante ou tudo que você adoça com adoçante vai estimular as células, os receptores de carboidrato e vai ter mais vontade de comer doces e fontes de carboidrato. Então, eu vou repetir. Se você conhece ou se você é uma pessoa que adoça tudo com adoçante e consome produtos com adoçante, a sua tendência é a consumir mais produtos doces e mais fontes de carboidrato. O seu paladar ele é mais puxado para doce e mais puxado para carboidrato. É viciante. A sua célula quer o tempo inteiro sentir esse sabor adocicado. Tá? Então, adoçante é um tiro no pé. Você consumir adoçante é um tiro no pé, tá? O que eu costumo dizer? Pessoas que usam produtos com adoçante, para mim, isso é desculpa de quem quer comer muito, tá? Então, não se enganem. Não fiquem adoçando tudo com adoçante, bebidas, as suas comidinhas, suas preparações, não fiquem usando adoçante. Porque isso vai te estimular a comer carboidrato, isso vai te estimular a comer doce. E aí, se você está num processo de emagrecimento, vai tudo por água abaixo. Combinado? E aí, Daniela, então como é que eu faço? Né? Low carb, essa questão de vontade de comer carboidrato, vontade de comer doce, o índice glicêmico, o que eu faço? Então eu vou explicar aqui para vocês. O que acontece? Só para vocês entenderem, porque lembra, vocês têm que entender o processo, o que acontece no corpo de vocês. Então vamos lá, ó. O que nós temos que fazer? Nós temos que dessensibilizar a célula. Então, por quê? Ao longo da nossa vida, desde quando nós começamos com a introdução alimentar, lá com 6 meses, né? 7 meses que a gente começa com a introdução alimentar, a gente é estimulado a comer o quê? Claro, comida, mas tem um plus aí, né? Tem algo a mais, que é o quê? A bolachinha de maisena, não é? Os bebês não ficam mastigando amolecendo aquela bolachinha de maisena, que é um produto industrializado. Um biscoitinho de polvilho, né? Uma bolachinha de água e sal, né? Um bolinho que normalmente vai, por mais que seja aquele bolinho seco, mas vai farinha branca, vai um pouco de açúcar. Então, desde criança, desde a nossa introdução alimentar, nós consumimos vários tipos de carboidrato e com frequência, tá? E quanto mais a gente come carboidrato, mais receptores o nosso corpo entende que ele tem que ter na receptor celular. Então, eu falei assim, essa pessoa come bastante carboidrato, preciso dar conta. Deixa eu colocar vários receptores ali, porque é o tempo todo entrando carboidrato, certo? E quanto mais receptores, consequentemente, mais desejo por carboidrato e por açúcar. Aí você tem bastante receptor, aí você come, porque você tem o desejo, e aí fica entrando num ciclo que você come carboidrato o tempo inteiro. Então, a gente tem que fazer dessensibilizar essa célula. Como? Diminuindo o consumo.
tá? Então, você tem que diminuir essa demanda de carboidrato que você consome. Por quê? Você diminuindo essa demanda de carboidrato, consequentemente, o seu corpo vai falar o quê? O nosso corpo é todo por estímulo, tá, gente? Tá? Todo o nosso corpo é por estímulo. Então, se seu corpo ele percebe que não tá entrando tanto carboidrato como antes, o que ele faz? Ah, eu não preciso de tanto receptor. Vamos dar uma diminuída. Diminui. Consequentemente, a vontade, o desejo por carboidrato e doce, ele diminui, tá? Então, vamos tentar sempre, observa como está a sua rotina alimentar, como está a sua ingestão de carboidrato e vai tentando diminuir, vai tentando desensibilizar os receptores de carboidrato do seu corpo. Quanto menos você comer, melhor você vai se sentir. Claro que você passa por uma fase aí de adaptação, mas a hora que melhora, tem essa desensibilização celular, você acaba não tendo tanta vontade. Só que aí, o que eu já vi, tá? Que não vale. Aí você fala assim, igual que eu falei anteriormente, então eu vou ficar o dia todo sem comer carboidrato, porque pra mim eu consigo, né? O problema não é café da manhã, não é almoço, não é lanche da tarde, o problema é a noite. É à noite que eu tenho vontade de comer carboidrato, porque à noite chego do trabalho, tô irritada, tô estressada, então é a hora que eu tenho vontade de comer. Então, eu já não come de manhã até a noite, que são refeições que eu consigo segurar. No final do dia eu como. Gente, só que aí, o que acontece? O volume desse carboidrato, ele vai ser de uma vez e vai ser muito alto, tá? Então não vale, isso não vai dar certo. Isso, pelo contrário, vai te trazer compulsão. Então, distribua o carboidrato durante o dia. Não vale não consumir nada de carboidrato durante o dia. Chega à noite e você vai lá e come açúcar, aí vai comer o bolo, aí vai comer o doce de leite, aí vai comer uma macarronada. Isso não adianta, não vai dar certo. Você não vai ter essa dessensibilização celular, tá? E aí, o que você precisa ter? Então, está claro essa questão de carboidrato. Vocês entenderam o que acontece com o seu corpo quando vocês ingerem muito carboidrato? Então, o que a gente combina? Fraciona o tipo de carboidrato que você vai consumir durante o dia, tá? Distribua esse tipo de carboidrato, sendo sempre de carga índice glicêmica baixa, combinado? Outra coisa que vocês têm que ter claro para vocês: quantas refeições eu vou fazer por dia? Não é para ficar comendo de 3 em 3 horas, tá? A não ser que você tenha muita necessidade, tá? Mas em regra geral, não há menor necessidade de você ficar comendo de 3 em 3 horas. Então, quantas refeições você vai fazer por dia? Daniela, eu vou fazer café da manhã, almoço e jantar, tá? Legal. Então, como é que você vai fazer? Almoço. Café da manhã, vamos começar pelo café da manhã. Eu preciso colocar uma carga índice glicêmico baixo nesse café da manhã, tá? Gente, eu vou explicar. Eu vou explicar o que é carga índice glicêmico baixo, tá? Porque às vezes você nunca escutou ou não sabe como é que é. Então, vamos lá. Isso é muito importante, tá? Para você aprender a melhor escolher os seus alimentos, principalmente a questão de carboidrato. Então, o que é o índice glicêmico? É uma maneira de medir os carboidratos, né? O efeito do carboidrato, a velocidade que ele vai virar açúcar no seu corpo. Então, isso é índice glicêmico. E o que é carga glicêmica? É a quantidade. Então, vamos dar um exemplo. A melancia, pega uma melancia, tá? Ela tem um índice glicêmico alto. Ela vira açúcar muito rápido no seu corpo, tá? Porém, se você come um pedaço da melancia, pouca coisa, um pedacinho, ela vai ter uma carga glicêmica baixa, porque naquele pedacinho, primeiro, a gente está quantificando, então tem uma quantidade pequena, e naquele pedaço a gente tem bastante fibra e água,
que vai ser metabolizado mais devagar. Então, sempre é importante carga e índice glicêmico. Pensar em carga e índice glicêmico. Exemplo, vamos lá. Arroz branco. Ele tem um índice glicêmico alto. Ele vira muito rápido o açúcar no nosso corpo, o arroz. Então, ele tem um índice glicêmico alto. E como fazer para deixar o arroz com uma carga glicêmica baixa? Vou explicar aqui para vocês. Ó, então, a gente falou do café da manhã. Então, vamos colocar o café da manhã. Se você quer um índice glicêmico baixo. Vamos lá, vamos comer um pão. Então, eu vou fazer meu café da manhã. Então, ao invés de você pegar um pão que vai farinha, que vai um monte de coisa, troca para uma farinha de amêndoa. Então, um pãozinho com farinha de amêndoa. Ao invés de tomar um suco de laranja, que tem um índice glicêmico alto, troca por um de frutas vermelhas, por exemplo. As frutas vermelhas, elas têm bastante antioxidante, elas são mais azedas, então elas tendem a ter um índice glicêmico mais baixo, tá? Ao invés de usar uma geleia, né, que normalmente, né, vai uma quantidade muito grande de fruta, que normalmente vai açúcar ou algum tipo de adoçante, tenta usar, por exemplo, uma manteiga, que é uma fonte de gordura, entendeu? Então, faça essas pequenas trocas. Exemplo, o almoço. Aí, foi o que eu falei, do carga índice glicêmico. O arroz, ele tem um índice glicêmico alto. E você ama arroz, tá? Você ama. Aí, então, vamos lá. Você tá acostumado a colocar de umas 6 colheres de arroz no almoço. Então, o que você vai fazer? Vamos diminuir a carga glicêmica desse arroz, tá? Você não precisa se privar de comer arroz. Você não precisa sofrer porque você está num processo de emagrecimento e o arroz não entra. Isso não existe. Isso tem que estar dentro de um contexto saudável, um contexto que você consiga levar para a sua vida, tá? Então, vamos lá. O arroz. Você coloca 6 colheres. Então, o arroz é um alimento de índice glicêmico alto, então vamos tentar diminuir essa carga glicêmica. Então, você vai pegar de 6, você vai colocar 3 colheres e meia, 4 colheres de sopa de arroz. Coloca ali. E o que vai estar em maior quantidade no seu prato? As verduras, os legumes, né? Uma quantidade de proteína. Então, gente, o arroz, que é o carboidrato, junto com as verduras, com a salada, vai ter um retardo aí nessa questão de virar açúcar rapidamente no corpo. Tá? Diferente se você coloca meio prato ali de arroz e um pouquinho de salada de verdura. Vocês entendem? Visualiza esse prato. Então, é um pouco de carboidrato, lembra, carga glicêmica, diminui a quantidade. Não é para se privar, mas diminua essa quantidade. Então, pouca quantidade. E aí, o que vai fazer o papel da fibra, dessa metabolização desse carboidrato mais lentamente? O que a gente vai usar para fazer esse papel? As verduras, os legumes, tá? Então, isso tem que ter a maior quantidade no seu prato e o carboidrato em menor quantidade. E sim, pode ser arroz branco, não é obrigado a ser arroz integral, tá? Não tem problema nenhum. Então, e a mesma coisa no jantar. Então, distribua o tipo de carboidrato que você vai consumir, tá? Eu quero muito que vocês entendam que para emagrecer com saúde, para fazer uma estratégia low carb, você não precisa passar fome, tá? Você consegue ter resultados excelentes e o mais legal que eu vejo resultado na prática é que você consegue levar e adaptar para qualquer situação onde você vai frequentar. Seja um casamento, seja um aniversário infantil, casa de amigos, enfim, tá? Restaurante. Então, você consegue fazer essa adaptação. E isso é muito legal, porque você tem autonomia alimentar, você consegue decidir o que você vai comer. Você não fica escravo de nada, tá? Então, sempre se atentem à carga e índice glicêmico. Se vocês entenderem isso, vocês conseguem fazer qualquer tipo de alimentação, porque vocês vão ter essa visualização do que vai acontecer no seu corpo. E aí fica muito simples, fica muito fácil, certo?
Então, lembrando, low carb não é no carb, tá? Então, baixo carboidrato, não é para excluir da sua alimentação. Nós usamos na low carb sempre gorduras boas como fonte energética. Então, não tenha medo das gorduras legais, das gorduras do bem, das gorduras boas. Proteína também é importante, mas não pode exceder tanto na quantidade de proteína, tá? Porque proteína demais também pode trazer problemas digestivos e intestinais, então cuidado com a quantidade de proteína. Lembra, distribui, tá? Sem exagerar. E é isso, e controlar a questão de índice e carga glicêmica, certo? Um beijo e fiquem bem, combinado? Tchau!